atenção, meus queridos irmãos. Tenho o prazer de convidar todos para estar de pé, quando nós vamos agora fazer a primeira oração, dirigindo-se ao Senhor nosso Deus, pedindo as bênçãos de Deus para este culto. Por isso queremos a presença de todos e todos ligados no Senhor Jesus, para Deus falar esta noite para todos. Querido, santo e justo, eterno, maravilhoso, eu quero te agradecer por esta linda oportunidade que estamos tendo de orar, de buscar tua face, de pedir o socorro de Deus, para que tu venha usar o teu servo, que daqui a pouco estará trazendo a tua palavra. Toma o teu servo, evangelista Jarrier, estende a tua mão sobre ele, Senhor. Eu quero te pedir por todos os teus servos que estão ouvindo e aqueles que precisam de ouvir esta palavra. Seja conosco em tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ouvir agora a equipe de louvor, trazendo 2 louvores ao Senhor Jesus. Aleluia. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Vamos estar adorando ao nome do Senhor, exaltando. Aleluia, Senhor. Receba a nossa adoração, Pai. Te adorarei, estás aqui, mudando o destino. Te adorarei, te adorarei, estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei, estás aqui, esperando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações.
és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluias. Atenção, irmãos, neste momento, chegou o momento da gente orar. Vamos pedir as bênçãos de Deus. E outra coisa, vamos orar pelo nosso Brasil. Aproveitar, fazer uma oração pelo presidente da República e toda a sua equipe, colocando toda a sua equipe diante de Deus para que ele faça um bom governo e o Brasil esteja bem com tudo isso que está acontecendo. Deus tire esse coronavírus do Brasil para que todos estejam em paz. Grande, eterno e maravilhoso Deus e Pai, Tu estás vendo a nossa preocupação de orar a Ti, Te pedindo pela nossa nação, pelo Brasil, pelo Bolsonaro. Te peço neste momento que Tu levante uma equipe de acordo. Venha abater o inimigo, venha abater o inferno, venha abater todos os demônios, Senhor, que tem se levantado contra este homem, porque ele te serve. Eu entrego na tua mão nesta hora que tu entre em ação lá do céu, mande anjos com espadas inflamadas para lutar pelo nosso Brasil. Nós te pedimos, te agradecemos e entregamos nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Convidamos a jovem para vir louvar ao Senhor, Letícia. Estará aqui agora adorando ao Senhor. Glória a Jesus. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas no relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti. Eu olho pra ti,
Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer, mas depois tem novidades pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então receba abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti, eu cuido de ti, eu cuido de ti, eu cuido de ti. E eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho só pra ti e espero em ti. Eu creio em ti. Amém. Meus irmãos, agora nós vamos nos estar preparados, nossos corações, porque vamos ouvir a palavra de Deus sendo pregada pelo nosso evangelista Jarrier. Ele estará trazendo a palavra de Deus. Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Motivo de grande alegria, né, de estarmos aqui nesta terça-feira para mais uma palavra que o Senhor tem revelado. Louvado seja Deus. Gostaria de estar compartilhando com os irmãos no livro do profeta Amós, capítulo 8. Livro do profeta Amós, capítulo 8. Antes de estar ministrando a palavra, eu vou estar fazendo uma breve oração. Senhor Deus e meu Pai, estamos aqui, Deus, em Tua presença. Senhor, queremos te agradecer, Pai, por esta oportunidade, Pai, que estamos aqui, Senhor Deus, para ministrar a Tua palavra. Senhor, nós viemos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor venha manifestar, Deus, a Tua glória, a Tua graça em cada um que está assistindo, meu Pai amado, Pai querido, este vídeo, esse culto, que possa ser impactado pela Tua presença, possa ser impactado pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo, Pai. Te pedimos, Deus, a Tua sabedoria, a Tua revelação,
porque de nós mesmos não temos nada, Senhor, mas Tu és aquele que revela, Tu és aquele que abre as portas, Senhor. Senhor, como o salmista Davi, Pai, orou, desvenda, assim, os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei, Senhor. É isso que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amós, capítulo 8, versículo 1, diz assim: a visão de um cesto de figos. Diz: o Senhor Deus me fez ver isto. Eis aqui um cesto de frutos de verão. E perguntou: que vês, Amós? E eu respondi: um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim para o meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os cânticos do templo naquele dia serão uivos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora. Silêncio. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruí os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e precedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo? Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disso não estremecerá a terra, não se enlutará todo aquele que habita nela, certamente levantar-se-á, toda como o Nilo será agitada, e abaixará como o rio do Egito. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e entenebrecerei a terra em dia claro. Converterei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como luto por filho único, luto cujo fim será como dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. E naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede, e os que agora juram pelo ídolo de Samaria dizem: como é certo viveu o teu Deus, Odã, como é certo viveu o culto de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Louvado seja Deus. Eu gostaria também de abrir em Romanos, capítulo 1, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Louvado seja Deus. Lemos aqui, né, duas passagens, uma em Amós, livro do profeta Amós, e outra em Romanos. E aqui fala do profeta Amós. Quem foi o profeta Amós? O profeta Amós, ele foi um homem que cuidava de gado, uma pessoa humilde, que era, na verdade, da tribo do sul, de Judá. Porém, Deus tirou ele ali do sul e fez ele ir para a tribo do norte, para poder pregar uma palavra, talvez uma palavra dura, para o povo de Israel. Né? O povo de Israel, naquela época, estava tendo muitos problemas, muitos pecados ali, em termos de injustiças sociais, juízes que vendiam suas sentenças, comerciantes que oprimiam os mais pobres, e muitas coisas que Deus ali já estava alertando, né, através do profeta Amós, entregando, falando, e o povo não querendo ouvir ali o profeta, não querendo ouvir, na verdade, a Deus, através do profeta. E ali o povo chegou ao momento de falar: olha, para de profetizar, porque a gente não quer, né, não quer ouvir isso, a gente não tem desejo de se voltar para Deus, a gente quer viver os nossos caminhos. E eles, na verdade, eles tinham também uma certa vida religiosa, eles cantavam no templo, eles respeitavam as festas solenes de Israel, e Deus aqui, né, já na quarta visão de Amós, Deus ele mostra algo para o profeta Amós. E esse algo que ele mostrou, né, ele mostra um cesto
de frutos de verão, né? Os frutos de verão, na verdade, eram frutos maduros, frutos que estavam próximos a serem consumidos, a serem, ou se não for consumidos, ser apodrecidos. Então, Deus, ele mostrou isso para o profeta Amós, e ele fala, né? Então o Senhor me disse, chegou o fim para o meu povo de Israel, jamais passarei por ele. Deus tinha alertado várias vezes ao povo, para o povo se arrepender, para o povo, né, se voltar para Deus. Amós se levanta contra as injustiças, contra as mulheres que eram, vamos dizer assim, vaidosas, ricas, que viviam oprimindo os outros, os juízes que compravam, né, sentenças, faziam sentenças ali injustamente devido à questão financeira, e ali, né, Deus dá uma palavra, olha, chegou o fim, porque é chegada a hora do meu juízo. E aí, né, no versículo 3 fala, mas os cânticos do templo naquele dia serão uivos, ou seja, em vez de cantar, de louvar, de adorar, Deus falou, né, que em vez de cântico viriam uivos. O que é uivos? Né? Uivos seriam quando o animal está ferido e ele começa a gritar devido à sua dor. E ali ele fala que o Senhor multiplicação, os cadáveres em todos os lugares serão lançados fora. Ele fala silêncio, né? Ou seja, Deus, ele já tinha dado 3 visões ali para Amós, ele dando a 4ª visão para Amós, falando que era chegado o juízo, que, vamos dizer assim, Deus, por mais que seja um Deus paciente, um Deus, a paciência de Deus, vamos dizer assim, teria chegado ao fim no sentido de trazer um juízo ali para aquele povo. E diz a palavra de Deus, ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais, e o sábado para abrirmos os celeiros do trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio de trigo. Louvado seja Deus. Então aqui a palavra está alertando sobre a questão, né, que eles tinham uma vida religiosa, eles tinham uma vida, vamos dizer assim, que eles cumpriam ali as festas, né, eles cumpriam ali os cultos, os hinos, cânticos, mas a vida deles, no dia a dia, a vida deles estava totalmente fora do propósito de Deus, fora da ligação com Deus. Então, eles estavam ali, muitas vezes, louvando, cantando, mas o coração deles totalmente distante de Deus. E por várias atitudes, por exemplo, comerciantes, que eles estavam doidos para passar logo aquela festa, aquele, vamos dizer assim, aquele congresso, aquela reunião, para poder vender, para poder aumentar os seus lucros. Então, eles estavam ali nos seus cultos, mas com as suas mentes voltadas para pensar em outras coisas, pensar o que eu vou fazer, como é que eu vou planejar o meu dinheiro. E às vezes acontece também um pouco, né, conosco, quando a gente às vezes entra num culto e às vezes a gente não está com a nossa mente voltada para Deus, a gente está pensando numa conta que venceu, a gente está pensando num problema que tem que ser resolvido, e às vezes a gente não coloca a nossa mente ligada em Deus, a gente não pensa em como adorar ao Senhor. E eles estavam esperando, porque durante a festa da Lua Nova, no sábado, não era permitido abrir comércio, não era permitido abrir, vamos dizer assim, o seu comércio, a sua loja. E ali eles estavam esperando, olha, estou aqui, mas estou doido para acabar logo esse culto, acabar logo esse congresso, acabar logo essa festividade, acabar logo essa festa, para que a gente possa abrir nossos celeiros, né, e possa fazer as nossas vendas e o nosso comércio. Então, basicamente, a vida deles, eles estavam preocupados com a questão financeira, eles estavam assim, preocupados com tudo, e menos com Deus, menos com se arrepender, com se voltar para Deus. E ele continua aqui, né, que os comerciantes oprimiam os mais pobres, os necessitados. Os miseráveis eram aqueles mais pobres, aqueles que não tinham mais condição para poder ganhar em cima deles. E diz aqui também diminuindo o efa, ou seja, o litro. Aquilo que eles já vendiam como um litro, na verdade eles colocavam menos materiais ali, e ali colocava, de repente, né, uma quantidade menor e vendia como se fosse um litro, como se fosse um efa.
ou seja, balanças enganosas ali, né? Eles, vamos dizer assim, adulteravam a balança para que na hora que pesasse, vendesse ali, de repente, obter um lucro maior com uma quantidade de material menor. Então Deus estava olhando por aquilo, né? Deus estava observando todo aquele proceder e estava alertando, sabe, através de outras visões que Amós teve, através de outra palavra que Deus estava alertando o povo, e o povo, sabe, não dando a mínima, como diz ali em Romanos, capítulo 1 também, né, ele fala em versículo 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, né? Então eles achavam que pelo proceder deles, né, de vir a atividade religiosa, de vir ao culto, de estar cantando louvores, de participar de festas solenes, mas depois daquilo oprimindo o pobre, dando sentenças injustas, fazendo tudo aquilo, eles achavam que pelo fato de ele estar cultuando a Deus, aquilo ali já era necessário, era o suficiente para eles obterem as bênçãos de Deus e a salvação. E aí Deus, ele vai dar uma palavra dura para aquele povo. Ele fala, olha, eu vou balançar, eu vou estremecer, eu vou dar o fim, sabe, porque isso não tem me agradado, isso não tem cheirado bem aos meus olhos. Não tem cheirado bem com correção às minhas narinas, louvado seja Deus. E falou aqui a palavra de Deus, e jurou o Senhor pela glória de Jacó, eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disso, não estremecerá a terra, não se enlutará todo aquele que habita nela, certamente levantar-se-á toda como o Nilo, né? Será agitada, baixará como o rio do Egito. O rio Nilo era um rio considerado, devido às suas cheias, né, a sua maré, ele aumentava ali, e quando ele estava na enchente ali, ele inundava casas, ele arrasava, pessoas morriam. E Deus está falando, olha, eu vou vir com um terremoto, eu vou vir com algo para estremecer mesmo Israel, porque Israel, sabe, eu estou toda hora falando, eu estou toda hora alertando, eu estou toda hora, sabe, usando o meu servo, vocês, sabe, tinha um sacerdote chamado Amazias, sabe, e sabe, dando a mínima ali para Amós, expulsando Amós, volta para a tua terra, volta lá para o Reino do Sul, e ali, sabe, Deus, ele fala, converterei as vossas vestes em luto, as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. Porém, pano de saco sobre todos os lombos, calva sobre toda a cabeça. Farei que isso seja como luto por filho único, luto cujo fim será como dia de amargura. Ou seja, Deus está falando, olha, tudo que vocês fazem festa, os cânticos, em vez de vocês cantarem, vocês vão lamentar, porque eu não tenho se agradado, né? A ira de Deus, né, ela se mostra em toda a terra contra toda impiedade, aquele que detém a verdade em injustiça, diz lá em Romanos 1,18. Então Deus, ele está irado, Deus, ele, né, ao mesmo tempo que as pessoas pensam, poxa, mas Deus é amor, mas Deus também é um Deus que ele é fogo consumidor, né, ele é um Deus justo, ele é um Deus santo, e ele fala que a única coisa que nos afasta de Deus é o que? É os vossos pecados, é a vossa impiedade, né, que faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, né, o homem, por si só, ele não consegue alcançar Deus, ele tem que se voltar para Deus, ele tem que ouvir a mensagem de Deus e ele tem que se arrepender. E ali naquele tempo, o povo não queria se arrepender e Deus falou, olha, eis que virá dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Porque naquele tempo, o povo ia ser, a Assíria estava para vir, né, naquela terra, levar eles como cativo. E muitas vezes, eles lá na terra cativa, na Assíria, eles iam lembrar, poxa, a gente tinha o culto, a gente tinha um momento que a gente se reunia, orava, a gente está com sede de ouvir alguém, né, por Deus sendo usado. E logo aqueles, né, que falavam, né, olha, para de profetizar,
para de falar, a gente não quer ouvir mais a voz de Deus, mas a situação ia ficar tão estreita, a situação ia, vamos dizer assim, ia ficar tão ruim para o lado de Israel, né, que eles iam lembrar, olha, eu estou correndo atrás de alguém que possa me falar a palavra de Deus, porque a gente quer ouvir, a gente está com sede de ouvir a Deus. Né? E em Romanos 1 também, ele fala, né, em versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. No versículo 26 do capítulo 1 de Romanos, por causa disso, entregou Deus às paixões infames. Né? Deus entregou os homens às suas próprias concupiscências, né? No versículo 24, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o corpo entre si, ou seja, Deus deixou a mercê. E aqui é isso que estava acontecendo. Ele falou, vocês não querem ouvir a voz de Deus? Vocês não querem que o profeta profetize? Vocês não querem ouvir mais o que eu quero falar? Então tudo bem, eu vou me silenciar. Louvado seja Deus. Eu vou me silenciar. Então, né, às vezes Deus ele vem com o silêncio dele, né, falando sobre a questão também do juízo de Deus, né, sobre a terra. E ali ele fala, né, que andarão de mar do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não acharão, irmão. Isso é algo grave, isso é algo, sabe, imagina as pessoas procurando, sabe, ouvir Deus, eu quero ouvir Deus e não conseguem, né. Isso é algo realmente do juiz ali, sabe, que eles estavam acostumados a ir para aquelas cerimônias, estavam acostumados, mas o coração deles estava longe de Deus, a mente deles estava longe do Senhor, e Deus, sabe, alertando aquele povo, para que eles se arrependessem, para que eles se voltassem para o Senhor, para que eles ouvissem a mensagem, para que eles ouvissem a palavra de Deus. E fala, naquele dia as virgens formosas, os jovens desmaiarão de sede. Louvado seja Deus. E agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem, como é certo viver o teu Deus, Adão, como é certo viver o culto de Berseba, e este mesmo cairão, não se levantarão jamais. Né? Pessoas jovens que estavam ali buscando a outros deuses, adorando a outros deuses, e agora, né, com a destruição, com eles sendo levados para o cativeiro, sabe, eles morrendo, louvado seja Deus. E eu quero trazer nesta palavra para o contexto atual, a respeito, né? Aqui ele não está falando de um povo desconhecido, ele não está falando de um povo que seja diferente de Israel, ele está falando um povo de Deus, um povo que se chama pelo nome dele, um povo que adorava a ele, um povo, aleluia, um povo que estava distante do seu Deus, um povo que ele escolheu, né? Ele fala aqui, capítulo 2, versículo 11, dentre os vossos filhos de Amós, suscitei profeta, e dentre os vossos jovens nazireu, não é assim os filhos de Israel. Né? Ele levantou profetas, ele escolheu o povo para fazer a diferença, mas o povo meio que se afastou, desviou do propósito de Deus. Né? Deus ele tem chamado, nesses últimos tempos, né, um povo, né, para que possa fazer a diferença. E muitas vezes nós, como povo de Deus, a gente se desvia do foco, a gente se desvia do propósito, né, de Deus, que é uma família de filhos que se pareçam com Cristo, né, que possam frutificar em outros filhos, né, resplandecer a imagem de Deus, que o fim de todo homem é o que? Glorificar a Deus. E a gente está fugindo, em que sentido a gente está fugindo? Talvez a gente não está muito preocupado com os pobres, a gente não está muito preocupado com as pessoas, a gente não está muito preocupado com o próximo, a gente simplesmente está preocupado com o nosso egoísmo, com o nosso eu, a gente está preocupado com a nossa vida, com os nossos problemas, louvado seja Deus. Mas Deus, ele está, né, despertando, ele está falando que a ira de Deus, ela se manifesta, né, dos céus contra toda a impiedade, aquele que detém a verdade em injustiça. Deus, ele está irado, aleluia, com a humanidade, porque Deus, ele fez a humanidade perfeita, Deus, ele fez a humanidade de uma forma certa, sabe, para poder glorificar a Deus, e o homem, através ali de Adão, ele peca, ele erra, ele falha, ele se afasta de Deus, ele dá as costas para Deus, e Deus, ele envia seu Filho,
né, para poder redimir, a terra. E diz a palavra de Deus que quando Jesus ele veio na terra, ele veio para que os era seu, mas os seus o rejeitaram. Louvado seja Deus. E não reconheceram Jesus ali como Filho de Deus. E ali, qual foi vamos dizer assim, o propósito de Jesus vir, né? Deus é um Deus que está irado, assim como ele está virado ali com a nação de Israel, Deus ele ficou irado com a humanidade, e ali a ira de Deus, ela precisa ser satisfeita em algo, ela precisa, né, se consumir num juízo, né? E no caso ali de Israel, o juízo parcial foi a questão deles serem deportados ali, o cativeiro assírio, a Síria invadiu aquela nação, e ali fez estragos, eles foram deportados, né? Mas haverá um dia que o juízo de Deus ele vai se consumir plenamente. E ali quando Jesus ele morre naquela cruz, né, ele se sacrifica naquela cruz, é porque, né, ele fala que Deus ele olhou e não viu nenhum justo sequer, seja gentil, seja judeu, todos os pecados destituídos fomos da glória de Deus. Então, quando a gente olha para a Epístola de Romanos, a gente olha também para essa passagem, a gente vê, né, que a ira de Deus, irmão, ela vem com justiça, ela vem algo sobre nós. E o que a palavra de Deus fala, que o que nos aplaca da ira de Deus é o quê? É o sangue de Jesus naquela cruz. Quando ele morreu naquela cruz, ele ressuscitou, né? Ele derramou aquele sangue ele fala sobre um preço, sobre uma sentença, em que quem era para morrer, quem era para, vamos dizer assim, sofrer a pena, né? Era justamente Jesus, né? Quem era nós, e Jesus ele morreu em nosso lugar, era nós que era para morrermos ali naquela cruz. E quando a ira de Deus, ele olha para a humanidade, ele vê o sangue de Cristo, né, sobre aqueles que creem no sacrifício dele, a ira dele se satisfaz. Então, né, para nós entendermos a questão da justificação, para nós entendermos, né, que Deus ele é um Deus que nos declara justos, né, nós temos que entender que o nosso pecado ele ofende a Deus, que o nosso pecado aqui, né, às vezes, mas eu não oprimo o pobre, mas eu não faço isso, eu faço aquilo, mas tem muitas coisas que nós estamos fazendo que não agrada a Deus. Deus não tem se agradado, Deus ele não tem se agradado muitas vezes do seu próprio povo, e ele está conclamando o povo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, é chegado o tempo. Deus ele está conclamando a igreja para o arrependimento, Deus está conclamando a igreja para mudança de atitude, mudança de posição, porque, né, a igreja muitas vezes se afastou do propósito, muitas vezes focou muito no homem, focou muito na questão financeira, ou talvez focou muito nos milagres somente, mas esqueceu o Deus dos milagres, esqueceu o Deus da bênção, esqueceu o Deus de Israel. E Deus ele está falando, olha, converta-se, né? O vosso riso em pranto é necessário, né? A gente se arrepender, a gente chorar, a gente sabe voltar ao propósito que Deus destinou ao homem. E nós só vamos voltar a esse propósito através do mediador, através de Cristo. Porque se nós tentarmos somente a gente por nós mesmos, né? Tentarmos seguir a lei, a gente vai ser condenado, a gente vai tropeçar. Então Deus, aleluia, através da sua palavra ali em Romanos, ele fala, olha, você é justificado pela fé. A fé em quem? Em Cristo Jesus. Então eu creio, eu acredito em quem me justificou, em quem morreu naquela cruz. Então, quando a gente crê, quando a gente acredita nessa justiça, que a nossa justiça é como trapo de imundícia, que a gente não tem direito de alcançar, né, de ser reconciliado com o Pai, né, e quando a gente não é reconciliado com o Pai, como é que a gente vai ter as bênçãos do Pai se a gente não tem acesso ao Pai? Então, em Romanos ele vai explicar isso, que sendo, pois, justificados por meio de Cristo Jesus, nós temos livre acesso ao Pai, nós temos paz com Deus. Então ele fala que a ira de Deus se manifesta sobre toda a terra, né, do céu, ele se manifesta sobre todos os habitantes da terra, e somente a gente que está em Cristo Jesus, escondido em Cristo, na sua palavra, a gente vai conseguir vencer, a gente vai conseguir, né, estar guardado desta ira, porque não adianta.
O que há de vir, virá e não tardará. Aquilo que Deus ele há de trazer como justiça, as coisas hão de acontecer, né? E vamos dizer assim, a alegria do crente, como Paulo fala, se nós esperássemos somente nessa terra, nós somos os mais infelizes. Porque se vocês dizem que Jesus não ressuscitou, ou seja, vai terminar aqui e acabou, não. A gente acredita que a morte, ela é uma passagem. A morte, ela não é um fim. Então, se a gente morrer, a gente acredita, aleluia, através da sua palavra, que aquilo ali vai trazer o que é a vida eterna, a vida com o Pai, aleluia, nossos corpos serão transformados num corpo glorificado, um corpo de, aleluia, igual ao corpo de Cristo. Então a gente vai estar em comunhão com Deus, por isso que a nossa vida ela não se pauta nas circunstâncias, porque tudo está acontecendo, né? Que nós vamos ser contaminados por esse medo, nós vamos ser levados, sabe? O que acontecer, irmão? O juízo de Deus virá, mas Deus, aleluia, Ele vai ser fiel para aqueles que colocam a sua fé em Jesus, aqueles que colocam seus olhos em Cristo Jesus, porque o povo aqui, aleluia, ele, sabe, ele estava cumprindo os seus cerimoniais, ele estava cumprindo as suas atividades religiosas, mas totalmente distante, a sua vida diária estava distante da sua vida religiosa. Então, não adianta a gente pensar que quando a gente chega na igreja, a gente começa a cantar, né? Deus não está vendo aquilo que está acontecendo no nosso trabalho, na nossa família, não. O culto, ele começa muito mais na nossa vida diária. É a nossa junção daquilo que, é a junção daquilo que nós servimos a Deus nos nossos lares, aquilo que nós servimos a Deus como família, aquilo que nós servimos a Deus fora dos quatro cantos, né? Dos quatro paredes, do templo do Senhor. Então, Deus está falando para o povo, olha, não adianta você vir aqui cantar músicas bonitas, vocês têm que se arrepender, vocês têm que se, sabe, dentro de vocês têm que parar de ter uma balança enganosa, vendendo coisas, sabe, coisas, vamos dizer assim, por dinheiro, por coisas fraudulosamente, vocês estão aqui vendendo sentenças, né? Os juízes vendendo sentenças, as mulheres oprimindo os pobres lá naquela época. Então Deus está falando, nós temos que se converter, nós temos que se arrepender. Deus ele precisa nos transformar. E uma das coisas que Israel, né, ele tinha que alcançar o quê? Que o juízo de Deus ele estava vindo com um propósito. De quê? De eles se voltarem para o dono deles, para o Criador. E às vezes as coisas acontecem para que a igreja venha se despertar, para que o mundo venha se despertar que há um Deus todo-poderoso, é um Deus de amor, sim, é um Deus que levanta o abatido, sim, mas é um Deus de justiça, é um Deus, aleluia, que cria a sua lei, que cria as suas normas, cria a sua maneira de ser, e nós como homens, né, não podemos retrucar o olheiro. Por que tu me fizestes assim? Por que está acontecendo isso? Não, é um tempo de nós despertarmos. O que o Senhor quer para a sua igreja? O que o Senhor quer para a igreja do Meia? O que o Senhor quer para o povo de Deus? O que o Senhor quer para a humanidade, para a cidade, para o Brasil? O que Deus está fazendo, sabe, despertar? Deus ele quer, sabe, ele está sacudindo a terra, ele está, sabe, fazendo um terremoto aqui, que nem falava aqui em Israel, o terremoto vai vir, algo vai acontecer. Mas para quê? Para que o povo, ele saiba que eu sou Deus sobre a terra, eu tenho um controle de tudo, eu sou o Deus soberano, Deus ele é o Deus que tem um controle de tudo, mas ele está falando, olha, para de focar somente no lado financeiro, para de focar somente em você, para de focar, olha, nós temos que se arrepender, nós temos que voltar para Ele, porque é através de Cristo que nós alcançamos a graça e a misericórdia de Deus, não tem outro caminho, irmão. Não tem outro caminho, não é pela nossa justiça, não é por aquilo que a gente faz, não, é simplesmente a gente crer e acreditar que Ele morreu naquela cruz, a ira de Deus se satisfez no sangue dEle derramado naquela cruz. Então, quando a gente olha, né, aquele povo foi, vamos dizer assim, foi picado no deserto, e Ele fala, olha para essa serpente aqui de bronze, e quem for picado e olhar, vai ser curado, vai ter vida. E a mesma coisa, a gente foi consumido pelo pecado. O pecado desagradou a Deus. O pecado, ele, sabe, causou separação. Mas se a gente olhar para Cristo Jesus, né, e recorrer à nossa fé em Cristo Jesus e confiar nele, irmão, em falar, Deus,
não é porque é questão financeira, não é questão, não, eu tenho que me voltar para Deus, eu tenho que me arrepender, eu tenho que, quando cantar, eu tenho que voltar o meu coração, sabe, já na minha casa, adorar a Deus no meu trabalho, da forma como eu trabalho, da forma como eu vivo, da forma como eu, sabe, eu vivo diariamente. Essa é a minha vida de Deus. Não é uma vida separada, não. Você tem uma vida de culto e uma vida fora. Não, é a vida, a tua vida que Deus ele quer, uma vida sincera, uma vida quebrantada diante de Deus. E o que Deus quer? Que nós venhamos se voltar para Ele. Ora, né, em Romanos, como a gente tem lido aqui, em Romanos 1, o povo tendo conhecimento de Deus, irmão, conhecendo aquilo, né, de Deus, fala aqui, né, porquanto tendo conhecimento de Deus, 1:21 de novo, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, tendo conhecimento de Deus através da natureza, através de tudo que Deus criou, através da sua divindade, dos atributos invisíveis de Deus, né? Eles não reconhecem a Deus. E no capítulo 2 ele vai falar dos judeus, você que repousas na lei, você que ensina que não se deve roubar e rouba, você que ensina que não deve fazer isso, você faz, olha, o juízo de Deus também é sobre vocês. Deus, né, não é porque vocês são circuncidados, né, na carne, não é porque vocês são, vamos dizer assim, vocês batizaram nas águas, vocês têm uma carteirinha, né? Não quer dizer que vocês estão salvos, não. Mas é aquele que é circuncidado de coração, aquele que você sabe, não é circuncidado de fora, mas é circuncidado interiormente, capítulo 2, 29. Porém, judeu é aquele, Romanos 2, 29, que é interiormente, e circuncisão é o que é de coração no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Deus está preocupado com aqueles que nasceram de novo, que nascem da água do espírito, né? Aqueles que têm uma vida transformada, mas para você entender a Deus, você tem que entender o juízo de Deus. Você tem que entender que não há um justo sequer. O único que cumpriu toda a justiça foi Jesus. Então, o padrão de Deus, né, é totalmente diferente nosso, porque Israel talvez estava pensando naquela época de amor, não, mas a gente vai nos templos, a gente cumpre, no sábado a gente para de comercializar, mas o que adiantava? Eles estavam doidos para acabar logo, né, para poder ir para o comércio, para poder abrir, eles estavam com a mente voltada somente para essa terra. Então Deus, ele alertou, olha, vocês estão ali nas festas doidos para acabar, para poder vender as coisas. Eu quero, né, dizer qual é o objetivo, né? Talvez que você esteja pensando, qual o propósito que você esteja pensando em relação à questão quando acabar essa quarentena, quando acabar tudo isso. Né? Simplesmente de se reunir com seus irmãos, simplesmente de cumprir uma atividade religiosa. Não, irmão, Deus está mostrando que o propósito da igreja é muito mais do que a gente só se reunir num culto. O propósito de Deus é que a igreja ela seja o sal da terra, ela faça a diferença, ela vai nos quatro cantos da terra e prega a palavra de Deus, que viva em comunhão, sim, mas que pregue a palavra de Deus, que viva essa palavra, que faça um discípulo de todas as nações. Então Deus está levando o povo, sabe, nesses últimos tempos a refletir qual é o propósito de Deus, qual é o propósito da igreja, qual é o propósito do povo de Deus. Deus não criou a gente para poder somente pensar, eu vou na igreja para poder ter uma bênção, eu vou na igreja, mas para você ser abençoado, primeiramente você tem que ter relacionamento com o Pai, você tem que conseguir entrar no santo dos santos, porque como alguém vai te dar alguma coisa se alguém está irado com você, alguém que está, não está em paz, e você também não está em paz com Deus, e, aleluia, somente se resolve isso como? Quando a gente tem paz com Deus. Né? Quando nós somos justificados, quando Deus nos declara justos, quando a gente reconhece a nossa pecaminosidade, quando a gente reconhece a nossa necessidade de um Salvador, quando a gente reconhece que Deus está irado com a humanidade, quando a gente reconhece isso, quando a gente se arrepende, quando a gente desce aos caminhos do Senhor, Deus vem, irmão, aleluia, com um bálsamo e fala, filho, é só olhar para mim, é só você ter fé no sacrifício, aleluia, que eu morri e ressuscitei, aleluia, que eu sou poderoso para
para poder te salvar, eu sou poderoso para te perdoar, aleluia, você é livre de toda a culpa, você é livre, sabe, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, mas você olha para Cristo, que Ele morreu por você, aleluia, você se arrepende, aleluia, e, né, terminando essa palavra, né, fala que, mas Deus, Ele justifica, assim, quem é justificado, irmão, quem reconhece, né, que a ira de Deus, ela se manifesta contra o pecado, e que através do sangue de Jesus, Ele não vive em pecado, Ele não vive pecando, por mais que a gente peque, por mais que erre, né, Ele reconhece a sua incapacidade de buscar por si próprio, Ele sempre recorre à graça de Deus. Então, quero dizer, né, que nós temos que, nesse tempo, se voltar para Deus. A gente tem que saber que há um caminho, e esse caminho é um caminho único. No meio do deserto, no meio da dificuldade, no meio, sabe, do caos, Deus, Ele tem um caminho. E esse caminho se chama Jesus. Se chama voltar-se para Deus. Se chama se arrepender. Se arrepender. Arrependei-vos, porque é chegado o tempo de Deus. O tempo está próximo. Se não me engano, Marcos capítulo 1, versículo 15 ou 16. É chegada a hora. O tempo está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é isso, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, mas não pereça. Aleluia, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, primeiramente do judeu, depois do grego. A salvação, irmão, louvado seja Deus, é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Aleluia, é pelo esse poder que a gente consegue vencer, é nesse poder que a gente consegue superar as lutas, as dificuldades, é nesse poder que Deus, Ele quer envolver o povo, mas para isso tem que se arrepender. Homens amantes de si mesmo, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, irmão, aleluia, nós somos a igreja do Senhor, não somos, aleluia, construídos de tijolos, mas somos construídos através do Espírito de Deus. Você é a igreja de Deus, você é a igreja do Senhor, louvado seja Deus. Oh, aleluia, você é a igreja do Senhor, você é a igreja de Deus, aleluia, nessa terra, aleluia, porque você tem o Espírito, se é que o Espírito de Deus está entre vós. Oh, aleluia, oh, aleluia, é chegado o juízo de Deus, aleluia, vai chegar um momento que o juízo de Deus vai vir sobre a terra plenamente. A ira de Deus se manifesta contra toda impiedade. Aqueles que detêm a verdade em injustiça, louvado seja Deus. E eu quero te convidar, aleluia, nessa noite, a você se render aos teus pés do Senhor, a você adorar a Ele, a você falar: Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu pensava que era pela minha força, eu pensava porque eu pregava, porque eu orava, porque eu fazia isso. Não, irmão, não é pelos nossos méritos, é por Deus. É pelo Espírito de Deus, é pelo poder de Deus. Não é aquilo que está dentro de nós, aquilo que está fora de nós. E eu gostaria de convidar também aqui o Ministério de Louvor, aleluia, para estar adorando a Ele, para estar bendizendo, que você possa se render, se você possa trancar no teu quarto nessa hora, desligar a televisão, aleluia, e você possa, aleluia, render graças, sem falar: Deus, aleluia, através do teu sangue, o Senhor é aquele, aleluia, que faz um caminho, o Senhor é aquele que nos perdoa, louvado seja Deus. Oh, aleluia, adoro o Senhor, aleluia, dentro da sua casa, dentro do seu lar, Ele quer te tocar, Ele quer te trazer arrependimento. Estás aqui, tocando os corações. Ele está tocando aí na tua casa. Te adorarei. Ele está te tocando nessa noite. Te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Deus está curando vidas, aleluia, nessa noite. Deus, Ele pode te curar. Deus, Ele pode te sarar. Te adorarei. Adora Ele. Então somente adora o nome dEle. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias.
te adorarei, te adorarei. Esse é o teu Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, Enxuga tuas lágrimas está nessa nos noite. corações. Oh, aleluia. Tu és Ele é a resposta da humanidade. Ele é a resposta desse mundo. Ele é a resposta do país. Chama Jesus. As lágrimas estão nos corações. Ele é a resposta. Tu és a resposta. Chama Jesus. Jesus, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Vou fazer uma oração por você aí na sua casa. Oh, aleluia, vai cantando baixinho, aleluia. Eu vou orar por você que está enfermo, vou orar por você que está desesperado, orar por você, aleluia, que não sabe mais o que faz, orar por você que perdeu, aleluia, a essência de Deus. Talvez você canta, talvez você ora, mas não com o mesmo, aleluia, com o mesmo vigor. Talvez você já não sente mais vontade, aleluia, de acabar essa quarentena e se voltar para Deus. Talvez você está desesperado, porque já não tem mais o que comer, aleluia, mas eu quero orar por você e falar: a solução está em Jesus. Se volta para Ele, aleluia, porque um dia todos nós vamos morrer, aleluia. Tudo isso vai ficar, louvado seja Deus. Mas, aleluia, o que Deus está falando: olha, me adora, porque eu sou a solução desse país, eu sou a solução, aleluia, da humanidade. Eu tenho a resposta, eu tenho o controle, eu tenho o juízo, aleluia. Deus vai te curar nessa noite, Deus vai operar maravilha na tua vida, aleluia. Deus vai visitando, Senhor, cada lar, vai visitando, vai restaurando, meu Pai, corações, vai operando maravilha, Senhor. Aquele que está paralítico, aquele que está enfermo, aquele que está, meu Pai amado, com febre, Deus, aquele que está em depressão, com síndrome do pânico, em nome de Jesus, Deus de promessa, vai curando, vai libertando, vai restaurando, meu Pai, vai dando vista aos cegos, meu Pai, vai despertando o teu povo para te buscar, vai despertando o teu povo, Pai, para te adorar, para ter, meu Pai amado, um momento de intimidade, Deus. Oh, Espírito de Deus, meu Pai amado, quebra o arco, corta a lança, sacode, meu Pai amado, a tua casa, sacode, Deus, a tua igreja, Pai, se for necessário. Mas, Deus, meu Pai amado, que possa haver arrependimento, que possa haver mudança, que possa haver, meu Pai amado, aleluia, mudança de vida, meu Pai. Oh, Deus, nos tira da religiosidade, nos tira, meu Pai amado. Oh, aleluia, nós queremos voltar para o propósito, nós queremos voltar para o teu propósito, para o teu caminho, para a tua luz, meu Pai amado. Oh, Espírito Santo, toca cada lar, meu Pai que está assistindo esse culto. Deus, tu venha visitar, meu Pai, de uma forma poderosa. Espírito de Deus, meu Pai, toca, meu Pai, convencendo do pecado, convencendo do juízo, convencendo da justiça. Espírito de Deus, vem sobre nós, vem sobre a tua casa, vem sobre este lugar, vem sobre, meu Pai, a igreja do Meia, vem sobre os quatro cantos dessa terra, Pai, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Esse é quem Oh, tu Espírito de Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Oh, Deus de milagres, aleluia. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Oh, Espírito de Meu Deus. Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Só Ele, irmão. Deus de promessas, Só o Deus de caminho promessas. no deserto, Não tem outro, não luz tem na outro. escuridão. Só através de Jesus. Meu Deus, esse
através de Jesus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Queridos irmãos, aqui nós estamos encerrando o culto desta noite e nós vamos pedir as bênçãos de Deus, que esta palavra chegue a muitos. Foi muito boa esta palavra, muito bom quando nós deixamos a palavra, ficamos à vontade para entregar a mensagem de Deus. Vamos orar agora. Querido Deus e Pai, outra vez estamos diante do teu trono para levar a nossa voz, a nossa súplica de agradecimento, de oportunidade que tu tens nos dado de te servir aqui embaixo. Muito obrigado pelo teu servo que trouxe a palavra, os teus servos que estão colaborando em tudo aqui. Eu quero te agradecer. Agora nos leva em paz, em segurança, dentro da tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos os filhos de Deus e todos digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.